Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Hoje o episódio, eu estava até falando aqui com a minha convidada, que ele é pouco ortodoxo, porque normalmente a gente fala sobre casos de empreendedorismo, a gente fala sobre... e tentando fugir daquele empreendedorismo mais Silicon Valley, né? Vale do Silício, aquele empreendedorismo que a gente sabe, à la Elon Musk, que eu particularmente eu não nutro nenhum tipo de simpatia por essa figura. E a gente fala de empreendedorismo real. Grande parte das vezes, não é à toa, que é um empreendedorismo mais de franja, protagonizado por uma mulher. E não raras vezes por uma mulher negra, uma mulher trans. Então a gente já teve casos, assim, múltiplos, nesses mais de 60 episódios aqui do Divã, de pessoas que começaram ali na periferia e que, da maneira como, com os recursos que dispunham, conseguiam contar histórias de sucesso. Lógico que o sucesso também é muito subjetivo, mas ele... Na compreensão desse programa, ele não é só financeiro também, ele traz outros atributos que não apenas o financeiro para a mesa, para a gente se sentir bem sucedido. Eu tô com a Karen hoje aqui comigo, ela trabalha, CEO, né, já trabalha com gente, trabalha com humanos, né? Há 30 e poucos anos. 30 e poucos anos trabalhando com humanos e entendendo como que você consegue juntar humanos com empresas para que essa empresa maximize seu resultado, para que ela maximize as suas intenções. Me conta, como que você começou a trabalhar com gente? Qual que é a tua formação, cara? Eu sou psicóloga, né? Não é à toa. Você já clinicou? Não, eu já fui querendo atuar em empresa mesmo, fui para a área organizacional. E aí eu tive a sorte, né, de começar como estagiária, na antiga Que Bom. Mas acho que o que marcou minha carreira mesmo foi ingressar num programa de trainee em uma consultoria. Qual que era a consultoria? É a atual PwC, na época era Coopers & Lybrand. Essas empresas de auditoria, né, que a gente chama hoje de Big Four, né, que trabalham em auditoria e consultoria. Então a gente tem uma história de vida um pouco parecida, porque meu sonho era trabalhar na Que Bom, que hoje é Unilever, né? Exato. E eu também fui trainee. Eu concorri para trainee na Unilever, e eu desisti na última fase do programa e passei como trainee na American Express. E ser trainee é tipo quase uma segunda faculdade, né? Porque eles investem, né, no teu desenvolvimento, né? Eles acreditam no teu potencial, né, de você aprender rápido, se desenvolver. E consultoria, para mim, acho que assim, para o jovem, né, que quer aprender muito e rápido e ter uma visão de negócios, no sentido de várias empresas, vários segmentos de mercado, a consultoria, ela acelera. Se aprende numa empresa, claro, num programa de trainee estruturado, se aprende muito rápido, porque tem todo um investimento de tempo, de recursos, e na consultoria eles te jogam lá, né? O que eles chamavam, quem iniciava de pica-pau, né? Ou seja... Isso é engraçado, porque eu também fui estagiário e trainee, e na primeira empresa que eu fui estagiário, ela era um pouco cruel. Tem uma cultura cruel com o estagiário. Que se vê o estagiário como um mal necessário muitas vezes, era assim, eu não sei se continua sendo. E eu basicamente era egresso de uma das melhores faculdades de engenharia do país, e minha função era fazer conjunto de contratos. Eu só imprimia os contratos, montava os conjuntinhos e entregava para os gerentes de venda. Eu fiquei fazendo isso durante quase 8 meses. E sempre ouvindo a piada de que, o estagiário. Mudou um pouco essa cultura hoje? A maioria das empresas mudou, porque senão você não retém esse estagiário. E talento, hoje em dia, né? Ele tem muito mais opção, né? Ele tem opção de empreender, que é um pouco do que a gente vai falar aqui e conversar. Ele tem muito mais opção de carreira do que o mundo corporativo. Esse é o desafio das organizações. Como é que eu atraio esses talentos, mantenho aqui, porque as opções são muitas, né? Então, é isso. E também para quem vai montar negócio próprio. Você tem muito mais opção. Antes era montar um comércio, montar uma fábrica que envolve investimento. Hoje você tem um computador, um smartphone, você pode montar um negócio. Sim, e com inteligência artificial até, que foi a pauta do final do ano passado e começo desse ano, eu comecei a perceber que os pequenos negócios, eles dispõem hoje de recursos, são recursos que só estavam acessíveis para as grandes empresas. Exatamente. Então, assim... existem muito mais possibilidades. Agora, a empresa que tem ainda esse pensar, né, do estagiário com mão de obra barata, ela vai ter dificuldades para formar o que a gente chama de pipeline, né? Uhum. O estagiário, ele passa a ser analista, gerenciar a si próprio, depois ele assume uma equipe um pouco
menor, até chegar lá, nem todos chegam, né? Mas ela Até não porque consegue. lá é um lugar, É muitas um vezes. lugar, né? E é isso mesmo, faz parte, né? Uhum, Estrutura uhum. piramidal, né? Mas não retém, então ela vai investindo no estagiário, ele hoje se movimenta com muito mais rapidez do que em gerações anteriores. Antes a geração era entrar, ficar na empresa, me aposentar, a empresa é uma grande família, eu sei onde eu vou estar, os amigos estão aqui dentro, é como se fosse uma família, né? Isso mudou muito, né? E eu enfrentei situações, porque trabalhando em consultoria, eu fui headhunter. Ou Uhum. seja, eu recrutava, selecionava para empresas que tinham uma vaga em aberto de gerente para cima. Uhum. Aí fiquei 7 anos na atual PwC e Uhum. depois fui sentar do outro lado da mesa. Eu falei, eu preciso aprender coisas diferentes. Então, foi um choque para mim, porque eu fui trabalhar com gente que estava sendo demitida. Quando veio, naquele momento dos anos 90, globalização, reestruturação, terceirização, teve um movimento no mercado muito forte, as pessoas nunca tinham procurado emprego. Aconteceu tanto isso comigo, Karen. Juro por Deus, é o mesmo caso. E foi mais ou menos na mesma época, começo dos anos 2000. Eu trabalhava numa .com, estourou a bolha, a American Online desapareceu aqui na América Latina. E eu, que tinha sido contratada por um headhunter para ir para American Online, e eu me lembro até hoje da entrevista do headhunter, ele me pegou numa feira, e aí ele me chamou para conversar num escritório que ele tinha na Dacom, sabe, no prédio da Dacom, super chique, né? Ainda é um metro quadrado caríssimo aqui em São Paulo. E eu entrei numa sala, eu nunca tinha conversado com headhunter, porque eu tinha passado de empresa por indicação, nunca tinha feito um currículo na minha vida. E eu me lembro que eu entrei numa sala que tinha uma mesa gigante de madeira, de mogno, alguma madeira nobre assim, e nas paredes umas reproduções, eu acho que do Kandinsky, de uns, enfim, de uma vanguarda do começo do século XX ali na parede. E quando ele entrou, eu tava olhando pros quadros e comentei alguma coisa do quadro, porque eu era meio metido a besta, eu tava fazendo curso de História da Arte no MASP. E foi assim que ele me contratou? Porque o cargo era um cargo para gerente de novos conteúdos na América Online. Então tinha uma coisa meio de negócios e linha editorial, sabe? E é difícil um engenheiro que saiba um pouquinho da parte editorial, jornalismo e tudo mais, especialmente porque antigamente era tudo muito mais verticalizado, né? Total. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, eu também participei da bolha 2000, já como empreendedora, eu tinha minha empresa, mas aí eu vou contar um pouquinho dos exemplos, né? Bom, aí o que aconteceu? Eu entrei em choque, porque eu nunca tinha trabalhado com gente, presidente, diretores, que falam assim, não posso contar para minha família que eu fui demitido. O que minha esposa vai falar? Exatamente. Eu vou colocar minha gravata, vou para o escritório da consultoria. E aquilo foi um choque, porque antes você saía da empresa, se você tivesse feito alguma coisa errada, por muita incompetência, principalmente empresas muito grandes, né? Então foi aí que eu me apaixonei pela área de outplacement, de carreira mesmo, porque eu falei assim, poxa, isso não é o fim do mundo, o trabalho, ele faz uma parte importante na vida das pessoas. Um exemplo disso, quando você vai numa festa, depois perguntar teu nome e tal. O que você faz? Exatamente, é uma referência feita frente à sociedade, né? E aí eu falei, não, tudo tem solução. Vai ter que começar do zero, né? Essas pessoas vão ter que aprender a se conhecer melhor, a fazer seu marketing de tudo que ela já fez, suas competências, pontos fortes, aprender a fazer um currículo. E assim foi, né? Mas eu levei assim um baque, porque você recebe pessoas na época que, assim, muito impactadas. Jamais iam pensar que a empresa ia fazer uma fusão com outra, que comprou, ia demitir pessoas da que foi comprada. Isso é natural, né? Uhum. Acontece. Hoje as empresas estão muito mais olhando quem é que está do outro lado, para buscar talento. O erro, na verdade, é acreditar que existe estabilidade. Ou que a empresa te deve alguma coisa. Porque se tem uma regra do mundo de hoje, é a instabilidade. Exatamente. E se bem que ainda você encontra pessoas com essa cabeça, mas são pessoas que estão muito tempo dentro de uma empresa e não sabe o que é o mundo lá fora. A gente ainda encontra.
tá? É uma raridade, né? Mas quando sai da empresa, continua sendo um choque. Então, assim, eu falei, nossa, posso fazer a diferença na vida das pessoas. Aí eu tava indo super bem, aí o meu marido recebeu um convite para morar nos Estados Unidos, para trabalhar lá. Mas assim, no meio do nada, né? Oklahoma, tá? Aí eu falei, esse é um projeto de família, né? Eu vou estudar, meus filhos vão aprender a falar inglês pequenininhos. E aí eu larguei tudo, fui. Foi muito bom, me especializei na área de carreira, porque para você ser consultor de carreira lá, você tem que ter uma certificação. Aí eu fui fazer um curso de como montar e administrar o seu negócio próprio. E quando eu voltei, fiquei mais um ano nessa consultoria e montei meu negócio. São 22 anos já. Com o seu próprio negócio. Meu próprio negócio. Me juntei com uma escola de negócios, na época Business School São Paulo. E peguei um nicho de mercado que eram as pessoas que não recebiam esse benefício da empresa que se chama outplacement. E batiam na minha porta, falavam assim, nossa... me ajuda, eu sei que você conhece isso, tal. Aí eu sempre abria a minha agenda, né? Porque eu digo que você tem que dividir para multiplicar, né? Pessoas que não tinham recebido, eu abria minha agenda à noite, sem custo. Aí eu falei, sabe que isso aqui é um negócio? E eu vou tocar esse negócio, né? E aí foi indo, comprei a parte deles, entrei em outras áreas de recursos humanos, né? Que é toda a jornada do profissional nas organizações, né? Como é que eu retenho esses talentos, como é que eu desenvolvo, como é que eu crio situações que eu acelere a sucessão na organização. As empresas não querem contratar para depois disponibilizar esse profissional no mercado, certo? Elas precisam de sucessores. Né? E é muito dolorido para quem... Hoje eu também tenho algumas empresas, então muitas vezes eu pego, até porque eu não tenho muito dinheiro para contratar, né, porque sou uma empresa pequena, mas eu tenho outros benefícios que transcendem o salário, então é muito difícil, porque muitas vezes eu passo anos treinando um recurso e de repente ele vai para uma... Eu tenho a sorte de que grande parte das pessoas com as quais eu trabalhei e que de alguma forma... aprendendo comigo e eu com elas, né? Porque obviamente que essa é uma relação de mão dupla, foram para grandes corporações assim, da ponta da cultura hoje. Então eu fico muito feliz também quando as pessoas saem de perto de mim para ir para um trampo muito melhor e para fazer coisas muito mais legais. Porque foram identificadas como talento, desenvolvidas, né? Sim. Não adianta hoje... Você olha esse jovem, a cultura da empresa é super importante, os valores são importantes, mas o gestor que não desenvolve para o talento, ele vai embora, né? Porque a tua carreira é como, mesmo no mundo corporativo, é como se fosse teu negócio próprio. Você tem que investir, você tem que desenvolver, você tem que inovar, né? Senão você fica ali onde você começou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho muita pergunta para te fazer, Pode Karine, fazer. mas só para te perguntar aqui, a área de recursos humanos, antigamente, sei lá, na década de 90, começo dos anos 2000, ela era vista como uma área de suporte. Sim. Não era uma área estratégica. Ela era uma área de suporte, você vai falar com o RH. E você percebia que as empresas não contratavam com o mesmo apetite um profissional de recursos humanos, ou gente, como se diz hoje, do que contratavam, por exemplo, um CMO, alguém que trabalha no marketing, não dava o mesmo valor. Hoje em dia, essa área de gente, ela é vista muito mais por uma perspectiva estratégica, ou ela ainda continua um pouco uma área de suporte? Já há alguns bons anos ela é vista como estratégica, mas depois da pandemia, mais ainda. Porque as pessoas pararam para repensar sua vida, sua relação com o trabalho, passaram a fazer escolhas que antes nem pensavam, né, em trabalho remoto e tal, e hoje eu escrevo alguns artigos, o que mais você vê é perguntas. Eu tenho uma coluna no Valor Econômico, né, de executivo. A maioria olha, a pandemia veio, eu não quero voltar, a empresa falou que eu tenho que voltar, o que eu faço, né? Então, e para o jovem isso muito mais, né? Então, assim, era uma área de suporte, mas assim, eu gosto não de colocar todas as empresas na mesma cesta. Você tem empresas que algumas são grandes, principalmente nacionais,
tem o DPzão lá, que é o departamento pessoal, tem algum treinamento técnico, se tem fábrica, né? E só, né? Somente fora de São Paulo, no interiorzão, assim, e toca a empresa assim, faz de conta que é uma empresa praticamente a única no lugar, no local. Devem ser empresas que não têm ou uma competitividade muito grande ou que não tem não tem um produto que não é muito... Não tem muitos valores espirituais inseridos dentro daquele produto, né? É tipo um parafuso. Um parafuso, isso. Ele não tem muitas metáforas associadas a um parafuso. Agora, se você faz uma maquiagem, skincare ou qualquer coisa, você tem outros atributos, né? Que atrai. Aí você tem aquela empresa que ela já investiu mais na área, estruturou mais a área de pessoas, de gestão de pessoas, tem programas de treinamento, tem avaliação de desempenho, né, sabe avaliar, sabe reconhecer, tem o que eu chamo, na verdade é assim, ela reconhece inclusive que tem que reconhecer financeiramente, não só o salário, mas tem estruturas de remuneração, então ela já está um passo a mais. Depois você tem aquelas que têm a maioria dos subsistemas de RH, pesquisa de clima, né, programas de coaching, de mentoria, empresas que realmente têm um programa de desenvolvimento de liderança parrudo, consistente, para os diferentes níveis, né, tá sempre fazendo pesquisa de remuneração, ou seja, ela tem uma área bem estruturada do jeito que tem que ser. E aí você tem a outra empresa que já está mais no estado da arte, né? Então, são empresas que têm muita coisa em termos de ferramentas, políticas, como paternidade, licença paternidade de 6 meses, programas de diversidade, inclusão e equidade, implementam pesquisas de censo para conhecer quem está dentro, né, voltado à diversidade, inclusão e diversidade, para montar programas, efetivamente aplicam o conceito de diversidade, trazendo pessoas efetivamente com 50 a mais, e tudo que vem junto, né, com a área, com o tema diversidade. Empresas que começam a medir o índice de felicidade das pessoas dentro das organizações. Esse é um ponto muito interessante. E aí a gente vai voltar para a narrativa das pessoas aqui na nossa sociedade, grande parte da sociedade ocidental, mas da oriental também em alguns países, que é uma narrativa muito do capitalismo. Eu cresci com o sonho de que, para ser vencedor, eu tinha que ser um CEO, né? Eu me lembro das revistas da década de 90, Você S.A., a Exame, era para mim obrigatório. Eu lia Você S.A. porque a carreira de executivo, os filmes, você constrói um pano de fundo cultural que te vende a ideia de que você, como, não dono do seu negócio, mas como executivo, você vai ter a vida perfeita. Você vai ter, enfim, a casa na praia, a viagem para a Europa a cada 2 anos, o carro importado da firma, o melhor plano de saúde que te dá acesso aos melhores hospitais, a executiva. São todas narrativas de sucesso, de que você foi um vencedor. Naquela época, e depois a gente tem esse fenômeno cultural do empreendedorismo. Você nem tinha, contrapondo com o empreendedorismo, você nem tinha a categoria empreendedorismo, você tinha ser dono do seu próprio negócio. Isso. Quem era o dono do seu próprio negócio? Era o tio que era funileiro, que tinha sua mecânica, o avô que tinha sido dono de bar, ou dono de restaurante, que eram pessoas que não tinham conseguido, ou não tinham capacidade intelectual, ou não tinham, enfim, força acadêmica suficiente para entrar dentro de uma corporação. Então essas eram ou você trabalhava como executivo de uma grande empresa, de uma multinacional de preferência, ou você era dono do seu próprio negócio, tadinho. Mas paga as contas, então tá tudo certo. Você ser desempregado, como você disse naquela época, significava que a tua própria identidade, ela fraturava. Sim. Você não era nada se você não tivesse empregado, especialmente numa cidade grande como São Paulo. Para todo, né, no interior, São Paulo também, né, mas assim, é a questão do que a gente chama do crachá, né. Exatamente, também. O crachá era uma parte da tua identidade. Era a parte, e esse mundo corporativo, ele é cruel, assim, tem um lado bom de digitar tudo isso, mas são as algemas de ouro. Sim, né? sim. Você tá preso ali,
E a questão voltando ao empreendedorismo, né? Claro, se você tem um perfil super empreendedor, você tem empresários aí de sucesso que nem quiserem ir para o mundo corporativo. Sim. Muitas vezes nem formação tem, mas tem empreendedorismo na veia, né? E para eu que mexo com carreira, né, eu digo assim, se você realmente é empreendedor, ou você voa logo, vai pegar uma experiência e fala assim, eu vou me jogar, tenho uma boa ideia, identifiquei um que a gente chama de problema para ser resolvido, né? Ou você acaba sendo empreendedor por necessidade, porque o mercado de trabalho já não te absorve mais, né? Então, montar algum negócio mais nesses moldes, assim, de arriscar menos. Por quê? Porque você não vai recuperar o dinheiro que você guardou. Porque você está numa fase da vida onde a tua vitalidade financeira, ela mudou. Depois dos 50, 60. Né? Você não pode fazer isso. Né? É isso que a gente orienta, né? Cuidado. Sempre aparece um parente que não deu certo, tal, vê que você tem a rescisão que você recebeu e vamos montar um negócio próprio juntos. Né? Isso são questões que, assim, as pessoas que viveram muito tempo dentro da empresa nunca pensaram em ser empreendedores e a maioria tem que ser empreendedor por necessidade. Esse que é o ponto que eu queria chegar. Hoje em dia a gente tem essa narrativa do empreendedorismo, ninguém mais está desempregado, todo mundo tem um projeto, né? Você pode ter acabado, você foi demitido agora nessa onda recente de demissões que a gente teve, né, no mundo inteiro, no final do ano passado até o começo desse ano. Todo mundo com um projeto não, tô com uns projetos, ou eu tô freelando, todo mundo prestando consultoria. Então, o que era antigamente aquela categoria tóxica do desempregado, virou o cara que tem um projeto potencial empreendedor. Então, hoje, dentro da narrativa de sucesso, você ser empreendedor é mais interessante para muitas pessoas do que você ser um executivo. É sempre uma possibilidade que te atrai, especialmente quando você é mais jovem. Sim, né? Verdade. E aí você tem uma terceira categoria que tenta aliar esses dois grandes mundos. Algumas empresas que são mais arrojadas falam assim, não, mas você consegue empreender dentro do seu próprio negócio. Com certeza. Que se chama de intraempreendedorismo, que é uma categoria que eu acho até um pouco polêmica. E por que polêmica? E agora vem a pergunta. Porque o empreendedorismo não tem uma receita, não tem um método. É tentativa e erro, muitas vezes até por falta de conhecimento ou porque é uma categoria que alia vários tipos de ciências, né? Você tem que saber um pouquinho de contabilidade, comunicação, vendas, recursos humanos ou gente, muitas vezes você está sozinho, então você tem que aliar várias ferramentas que elas você não consegue encontrá-las numa faculdade. Com certeza. São em algumas faculdades e com experiência. Por isso que eu acho que os melhores empreendedores, eles têm 40 a mais. Porque eles já conseguiram experiência suficiente, errando em empresas ou não, para depois saber o que pode ou não ser aplicado no seu negócio. Que é o ideal mesmo. E que eles são empreendedores mais realistas, sabe? Eles sabem diferenciar o que é espuma do que é tangível, do que é aquilo que você pode pegar mesmo. Especialmente na hora de resolver um problema, porque tem muito negócio que está tentando resolver um problema que não existe. Fictício. E muitas vezes não dá certo por conta disso. Mas também esses empreendedores muitas vezes não têm a comunicação, porque perdem um pouco com o espírito do tempo, né? Sim. A conexão com o espírito do tempo, então fica difícil. Mas o que eu estava querendo te perguntar é o seguinte, você conhece empresas que realmente valorizam o erro dentro das suas estruturas, que são capazes de... Porque um erro dentro de uma empresa, até dentro quando você está escrevendo um currículo, é algo do qual, pelo menos até onde eu me lembro, era completamente tóxico. As pessoas dificilmente assumiam o erro, ou projetavam um erro no outro, e quem acabava pagando era sempre o fornecedor. O erro está sempre fora de nós. Hoje em dia, você conhece casos de empresas que, para valorizar o intraempreendedorismo, o empreendedorismo dentro das suas fileiras, não punem o executivo por um erro, ainda que grosseiro, que tenha sido cometido, de uma premissa ou qualquer coisa do tipo? É difícil você encontrar empresa com essa cabeça já tão avançada, né? Eu desconheço, tá? Aqui no Brasil. Meu filho trabalha na Holanda, lá eles têm o concurso
todo mundo apresentar algum erro que houve e ter o concurso do maior erro e o maior aprendizado. Maravilhoso. Com champanhe, entendeu? Mas é uma empresa de São Francisco, né? Americana. Então, depende da maturidade da empresa, né? Mas voltando ao intraempreendedorismo, a empresa, eu vejo assim, a empresa quer essa competência, fala que você tem que ser mais, ela reserva algum tempo do seu dia para você, assim, você vai estudar inovação. Aqui ninguém vai te ligar, aqui ninguém vai te marcar reunião para você estudar inovação, estudar fora da caixa. Elas não criam esse tempo. O cara tem que fazer isso fora, tal, mas querem, mas põe num curso sobre inovação, mas no dia a dia não deixa não coloca o cara lá para se dedicar àquilo, né? Então, o discurso é uma coisa, a prática é outra, né? É uma pena, né? Porque cada vez mais as empresas querem são as novas competências, né? Você continuar aprendendo, learning, for life, né? Lifelong learning, continuamente, sim, né? E agora, o que eu vejo, né? Independente se é empresa, se você é um executivo, você tem que ser o protagonista. Né? Como assim, Cani? Protagonista da tua carreira, porque as pessoas muitas vezes esperam, empresa, o que você tem para mim em termos de curso, de programa de desenvolvimento. As empresas estão começando a perguntar, você está cuidando do teu autodesenvolvimento? Porque é para você. A empresa é parceira nisso, criando situações no dia a dia de projetos, desafios, mas você também tem que buscar. Então, hoje, o que mais se fala, você é o protagonista da sua carreira, seja dentro da empresa, fora. E o empreendedor, ele é super protagonista, né? Então, esse negócio de antes a empresa dava curso de idiomas, hoje a maioria não dá. Você vai... Se vira. Se vira, né? E eu vejo que essa nova geração, ela está muito mais consciente disso, de buscar o seu próprio autodesenvolvimento, independente da empresa. Porque eles trocam muito mais, e aquilo que eles foram investindo, eles levam com eles. Né? Hoje você está muito mais voltada para fazer recrutamento para as grandes corporações, né? Não, eu faço muito mais. Na verdade, a minha empresa não faz recrutamento, porque eu vejo que tem um conflito entre você cuidar de quem está entrando e quem está saindo também. A gente trabalha, metade do nosso negócio é desenvolver pessoas, mapear pessoas, identificar o perfil, montar um programa de desenvolvimento individual. Dentro da empresa. Dentro da empresa. Isso, a empresa nos contratando. Coaching, para acelerar desenvolvimento. Por exemplo, que se fala em mentoring. Mentoring é quando você tem alguém, você pega alguém dentro da empresa com muito mais experiência para desenvolver um profissional com menos experiência para acelerar o desenvolvimento dele. É alguém mais sênior, com muito, já aconteceu isso comigo, de dentro da empresa, né? Então, eu tenho exemplos, uma empresa ganhou obras novas e não tinha gerentes de contrato para se tornarem diretores suficientes. A gente fez todo um mapeamento dentro da empresa, ela escolheu 5 e escolhemos 5 mentores que iriam mentorar e acelerar o desenvolvimento e acompanhar eles subindo nessa posição de... Quantas horas semanais de coaching? Olha, geralmente, desenvolver é um processo, né? Sim, então, sim. Horas semanais, você tem que ir lá, geralmente o coaching é assim, você tem uma situação, quero desenvolver, você vai lá, experimenta, vê o que deu certo, leu, experimentou no dia a dia, aí você volta para ver e para contar o que deu certo. É um processo, né? Então, são meses mesmo, né? Você não é legal pular etapas de desenvolvimento. E o mentor, normalmente, ele se sente... Ele faz esse trabalho com vontade? Ou não? Olha, já virou status ser mentor dentro das organizações. Virou status, eu não sabia. Fui escolhido como mentor. Que demais. Mas o Porque legal... é, na verdade, um status, né? Sabe por quê? Imagina você doar o teu conhecimento para um jovenzinho, um gerente que vai crescer na carreira e que você... Deixa um legado também, Deixa né? um legado e você não é o chefe dele, não pode ser o chefe dele para ser o mentor, entendeu? Então as pessoas ficam orgulhosas. Pô, que demais. Muito, né? É muito legal. Mas o que eu vejo, assim, esse mundo do intra e extra empreendedorismo
cada vez mais você está tendo oportunidades de pensar fora, mesmo saindo do mundo corporativo. Hoje o nosso prazo de validade está muito mais curto dentro do mundo corporativo. Mais curto, você diz, a A carreira... idade dentro das organizações. A idade dentro das organizações está muito... Tem gente que fala assim, olha, mais que 50 não contrato, entendeu? Muitas vezes a empresa tem projetos de expatriação, de desenvolvimento, ela quer alguém que ela possa moldar ali e investir, né? Mas eu digo que toda panela tem sua tampa. Se você não, nessas, por exemplo, multinacionais, que tem todas essas políticas, traz daqui de algumas partes do mundo, tem o programa de trainee que forma. Imagina, você forma o trainee, e depois, quando ele vai ocupar uma posição, você traz alguém de fora. É porque você só vai trazer alguém de fora porque você não fez a lição de casa de formar dentro de casa, né? Então, é assim, uma dica, né? Se você não é mais tão valioso dentro de uma organização grande, corporação e tal, você vai ser muito mais valioso numa empresa menor, que fala, pô, o cara foi formado na Unilever. Eu tô com um cara que fez carreira lá, entende muito de processos, políticas, gestão, porque eles investem muito nisso. Então o teu mercado-alvo muda, entendeu? Então é essa sacada que você tem que ter. Aquele executivo com as algemas de ouro, que tinha tudo de bom, muitas vezes ele vai ter que mudar isso, padrão, porque a empresa menor tem uma remuneração menor, menos benefício e tal, mas ele continua ativo no mercado, né? Então, quando as pessoas saem assim dessa estrutura enorme com tudo, elas ficam perdidas. Mas tem solução. Você sabe que muitas vezes eu fico pensando colocando, né, não em oposição, mas comparando uma empresa muito grande com uma empresa menor, média, pequena. Eu que tenho empresa pequena, quando uma pessoa vem de uma empresa muito grande, eu falo, gente, não, porque é tanto processo. Você tem que pedir tanta autorização para fazer qualquer coisa. Eu só trabalhei em empresas muito grandes. E a minha impressão, Karen, é que eu trabalhava numa corte feudal. Que a quantidade de energia que eu tinha que dissipar, fazendo relatório, fazendo Zoom não, né? Mas fazendo reuniões que não levavam a lugar... o Skype, ou fazendo reporte para gringa. Eu tinha que prestar tanta conta de coisas que eu não estava conseguindo fazer, porque meu principal trabalho era ficar prestando conta. Que era tanta apresentação de PowerPoint, e aí eu não sabia direito como cuidar do PowerPoint, porque tinha também a parte visual, e no final das contas era muita energia dispersada, ou dispensada, para manter a estrutura, ou a aparência de que eu era útil para aquela organização. Essa era a impressão que eu tinha. Eu gastava, sei lá, 70%, talvez 80% do meu tempo na manutenção do meu cargo, ou até me defendendo, porque talvez a cultura fosse um pouco mais tóxica na época, mas sempre tinha alguém que tentava puxar o teu tapete, alguém que tentava ficar com os louros de um projeto que era seu. Eu já tive muito chefe que roubou, que não deu autoria para as ideias, né? Tive muito chefe tóxico, né? Eu te falei isso também, que era uma coisa que amargava muito a vida. Eu ia para a empresa todos os dias completamente oprimido, assim. Eu me lembro que eu trabalhava numa grande empresa, e hoje, eu trabalho com criatividade, cultura, né? O que eu faço é a essência disso. Aí, uma vez, e ele era meu chefe, enfim, ele tinha um papel também dentro dos recursos humanos na época. E fizeram uma dessas avaliações, e saiu que eu era muito criativo. Ele olhou e falou, eu nunca pensei que você fosse uma pessoa criativa. Aí eu respondi pra ele, na verdade eu tô muito infeliz. E isso foi muito natural, sabe? Eu falei isso e eu até me arrependi de ter falado isso na sequência. E ele olhou em choque pra mim, porque as pessoas não estavam acostumadas com a verdade, né? A gente tinha que aparentar o tempo inteiro, interpretar um papel o tempo inteiro. Então eu fico pensando que muitas vezes uma empresa média que não dispõe de tantos recursos é um lugar muito mais interessante para você trabalhar, porque o impacto que você causa, onde você tem que causar, seja no consumidor ou no público interno, enfim,
para quem você está trabalhando, é muito mais palpável. Muito. E você aprende muito mais rápido. E você aprende muito mais rápido. E assim, e acho que é isso que os jovens hoje querem dentro da organização. Eles querem uma carreira mais fluida, onde eu possa me movimentar não só para cima, ir para um projeto com uma equipe ágil, uma hora eu lidero, outra hora eu sou liderado. Eles querem projetos. Então, hoje, a carreira, ela tem que ser muito mais fluida. É para o lado, é por um projeto, é um sabático, depois você volta, né? Porque é muito triste você viver, né, numa organização tóxica, fazendo um pedacinho do pedacinho. Eu acho que a pandemia veio, deu uma repensada, muitas empresas revisaram suas estruturas, falaram, não está dando mais certo isso aqui. É muito report, mas por exemplo, multinacional continua muito. Multinacional, gente. Eu tô trabalhando em projetos com multinacional que, assim, eu passei o domingo escrevendo um e-mail. Juro, ontem eu passei o domingo inteiro, sem brincadeira, 6 ou 7 horas do dia de ontem foram investidas em escrever um e-mail para um gringo que mora, não faço a menor ideia onde ele mora, e eu só poderia escrever ontem, porque eu não ia ter tempo durante a semana, explicando ponto a ponto a escolha de, enfim, 2 coisas que eu ia ter que fazer, simples, mas que é tão abstrato, porque o time do Brasil já falou, nossa, que legal essa ideia, vai, vamos. Agora você tem que convencer os gringos. Como que eu vou convencer o gringo disso? Imagina porque isso. O gringo é o owner do projeto. Sim. Que tá vindo lá de fora. Eu falo, gente, então para você convencer um cara, você tem que pega trecho de link no YouTube, aí pega página de Instagram, aí explica por que você tá fazendo isso, cara. Foram 7, 8 horas que eu sinto que foram... Aí eu mandei o e-mail, só terminar a anedota. Aí volta, não, eu só retorno de férias dia 15 de março. Eu falei, Agora... que eu gastei meu domingo aqui, porca? Mas imagina que vive isso no dia a dia. Você já imagina a energia que gasta para fazer esse tipo de atividade. E olha, é para vários níveis, não é só para o nível mais júnior, não, para todos os níveis. Então, né? É isso que eu não consigo entender, assim, é um desperdício de energia, e como a gente estava falando antes de começar a gravação, eu acho que, assim, a gente está vendo também uma falência das instituições, né? Então, o mundo tá muito, o terreno tá muito movediço. Se é uma coisa que a gente tem certeza, é que a instabilidade vai pautar nossas vidas hora em diante. Sim. E é o que a gente estava conversando, eu acho que as corporações, elas têm uma grande responsabilidade por conta da quantidade de energia que elas dispõem, né? As corporações, no final das contas, movem a cultura ou movem o mundo com os seus investimentos, e elas fazem apostas contínuas em tipos de futuro que a gente vai ter. Sim. E muita gente hoje não quer trabalhar para uma empresa petroleira porque acredita que o futuro, se continuarmos investindo da maneira como a gente investe no presente, esse futuro ele vai ser insustentável. Sim. Né? Segundo os relatórios de todos os cientistas que a gente tem na Terra, sérios, a Terra está se esquentando muito rapidamente. A gente está começando a ver efeitos disso, sei lá, no litoral norte no começo do ano, no carnaval. Sim. Esse é um efeito climático extremo. Né? E a nossa falta de preparação por isso. E as pessoas não querem esse tipo de responsabilidade. Pensando nisso, hoje em dia, se você tivesse que desenhar uma empresa perfeita para se trabalhar, com toda a larga experiência que você tem pensando em empresas, um empreendedor senta do seu lado e fala, Karen, eu vou montar uma empresa agora, eu tenho certeza que ela vai ser bem sucedida, eu tenho certeza que eu vou ter todos os recursos que são necessários para investir nas pessoas que, no final das contas, e não existe empresa é um envelope de gente. Sim. É a somatória de todos os humanos que estão investindo sua energia vital para que a visão do fundador seja realizada. Sim. Então não existe empresa, existe gente. Uhum. E uma cultura que de alguma forma imanta essas pessoas numa direção. Isso, a cultura é a cola. É a cola, né? Aquilo que nos liga. Exatamente. Olha, o que eu iria muito mais pelo que o mundo está pedindo e está se falando, que é o ESG. Environment, que é o ambiente, olhar o ambiente, toda a parte ambiental. O S, que é o social. Social. Né? E o G, que é a governança.
Então, governança de boas práticas, de questões de fraude, tudo que a gente já viu acontecer e continua acontecendo por falta de governança. Essa empresa seria piramidal? Eu acho que tem que olhar novos modelos. Que modelos que você está vendo aí Eu fora? acho que assim, uma liderança, ou 2 ou 3, eu acho que eu gosto, né? Talvez um job rotation de liderança, mas eu tenho visto assim as empresas experimentando novos modelos de equipes por projeto, como eu te falei, agile, né? O conceito de equipes ágeis. Tem um problema para resolver. Eu junto pessoas de várias áreas da empresa e dou esse desafio, que acho que tem muito a ver com as startups, né? Tem uma oportunidade para ser resolvida aqui. Então, assim, as empresas estão experimentando esses novos modelos, mas ainda muito... acho tem que um legado também, né? Tem um passado, tem um legado, tem a cultura, tem o estilo de gestão do fundador, que muitas vezes está na organização, mesmo sendo uma empresa de grande porte. Então, assim, eu pautaria muito por essa agenda, né? Environment, cuidar do ambiente, né? Ter toda essa consciência e ações efetivas, né? E falar, nesse negócio eu não entro, ou eu saio desse negócio mesmo, não faz mais sentido. A parte social, né? De apoiar de diferentes maneiras, né? Mas criar também um emprego para pessoas, né? Criar situações e inclusão dessas pessoas. E a governança, porque se você não tiver uma boa governança, você põe tudo a perder, se afunda a empresa. Total. Você sabe que tudo isso que você está me falando remete àqueles planos de metas para 5 anos. Mas é bom ter, pelo menos, não, né? Mas pensa numa coisa, cara. Como que você pode pensar no meio ambiente, pensar nas pessoas e pensar na governança, se você tem uma narrativa também dentro da empresa de um lucro que tende ao infinito progressivo, numa terra que é finita? Para você ter lucro infinito e progressivo para os próximos 50 anos, ou você vai ter que destruir o ambiente, ou você vai ter que destruir seus concorrentes, ou você vai dilapidar as pessoas, ou você vai ter que corromper alguém. Como que essa narrativa de ESG, ela é paralela, ela anda paralela com essa narrativa que me incomodava muito dentro das empresas. Lucro é importantíssimo. Sem lucro não tem ESG. E não tem emprego para ninguém. Não tem emprego para ninguém. Então a gente está jogando dentro do diagrama do capitalismo, lucro é importante. Ponto. Não vou discutir isso. Agora, essa narrativa expansionista, quase de metástase, de conquistar cada vez mais fatias de mercado ou de destruir seu concorrente, essa narrativa é que a gente precisa mudar dentro da empresa. Porque ela é insustentável. Eu nunca fui numa empresa que fosse fazer, a gente vai fazer o que acontece em todas as empresas 1 vez ou 2 vezes por ano, e vai todo mundo para aquela instância ali no interior de São Paulo para discutir as metas dos próximos anos. Aí vem os executivos que jogam as metas lá em cima. Qual que é a meta? 50% do ano passado. Real. E aí os executivos olham e falam, tá, meu bônus tá alinhado com essas metas, boa parte da minha remuneração também vem dessas metas. Então não existe pensamento, e tudo isso pode ser sintetizado em pensamento de curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Quando você fala de ESG, você está falando de metas de longo prazo. Cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente e cuidar da governança. São metas de longo prazo. Mas tem que começar, né? Em ações, pequenas ações no dia a dia. Acho que sempre dá para fazer alguma coisa onde você assim, isso tem a ver com S? Isso tem a ver com E? Né? Eu acho que a empresa tem que criar esse movimento. Eu gosto muito do World Economic Forum, que pensa o mundo na frente, tá sempre... Olha, tem matérias, tem... Lá acho que se acha o maior número de PhDs, escritores do mundo. Eu fui lá uma vez, né? Porque um amigo meu era vice-presidente de RH lá. E eles trazem muita coisa do mundo mais para frente. Eles falavam de fake news, de ciberataque. Uns 10 anos atrás eles falavam. Então eles sempre estão... Então quem puder consultar
gostar de ler e tudo, o portal deles é maravilhoso e eles olham o mundo como um todo, né? No social, eles olham continentes, eles fazem pesquisa, eles publicam artigos, né? Então eu acho que é um lugar para a gente se inspirar muito e eu acho que a gente tem que fazer desde a nossa casa, no nosso pedacinho, e a empresa criar esse círculo virtuoso, colocando isso na pauta aí de avaliação das pessoas, colocando o que é S aqui para a nossa empresa, o que faz sentido para o nosso negócio, o E, né? E governança está muito na mão também da liderança, né? Total, a gente fala muito de corrupção como se ela tivesse unicamente nas fileiras institucionais do governo e tudo mais, mas de jeito nenhum, né? A gente viu pelos escândalos recentes também, né, de corrupção. Exatamente. Sempre tem grandes empresas envolvidas, né? Exatamente. Agora, vou fazer a pergunta do outro lado. Um jovem adulto acabou de se formar numa universidade. O que você falaria para ele? Como que ele tem que se comportar para que ele sempre esteja ativo dentro de ou seja dentro de uma empresa, ou seja empreendendo? Que recomendações que você passaria para um jovem adulto hoje? Bom, primeiro que ele vai ter várias carreiras. Se ele olhar aquela vertical... Várias carreiras ou várias profissões? Pode ser várias profissões e carreiras, né? Então, dependendo da profissão, medicina é uma coisa, mas ele pode se tornar um empreendedor na área de medicina também, né? Sim. Então, eu estou falando várias carreiras porque ele pode construir novas carreiras, né? E acho que isso que tem que entrar na cabeça. Eu vou me reinventar. Posso me reinventar depois dos 50. É só eu querer. E achar uma oportunidade que precise de algo novo. Eu vi, como é que a gente formou executivo em telecom, em tecnologia que avançou muito? Não tinha gente pronta, se você olhar, né? Pós-revolução industrial. São pessoas que foram aprender e foram aprender novas carreiras, né? Então, esse jovem, ele tem que olhar a carreira como uma maratona, que ele vai ter anos e anos, porque a longevidade está aí. Nós vamos viver muito. Graças a Deus. E para a gente sustentar, a gente tem que pensar no longo prazo. Então, ele se preparar para várias carreiras, né? E que, se ele for fazer a carreira no mundo corporativo, ele se preparar, porque o prazo de validade é cada vez menor, né? O Brasil é um país que tem muito jovem, muita gente precisando trabalhar, muitos jovens querendo trabalhar, diferente de alguns países, principalmente a Europa, que a natalidade está negativa, né? E eu acho que a gente também, enquanto mais sênior, tem que dar lugar para os outros, como deram para a gente. Sim. Né? Então, assim, o que ele tem que buscar? Seja no empreendedorismo, seja dentro de uma organização. Desafios, que é aí que ele aprende, né? Desafio é um problema, é uma oportunidade que ele viu de melhoria. Assim, uma situação que sai do dia a dia, ele saca aquilo e fala assim, como é que eu resolvo isso? Buscando o problema que ele vai se desenvolver. E é engraçado, né? Porque tudo isso que você está me falando, que é super importante para um jovem adulto, eu sou pai de uma menina de 10 anos. E é o contraposto da maneira como a nossa geração educa essas crianças. Primeiro que a gente protege elas de qualquer e todo tipo de problema. Segundo que a gente fala que eles são sempre especiais. Eles e elas são especiais, estão no centro do mundo. A minha filha fica completamente emburrada se eu faço alguma coisa que não seja a vontade dela naquele momento. Fica um bico desse tamanho. Tem tudo a seu dispor, muito rápido. Né? Qualquer coisa, qualquer solução é um vídeo no YouTube ou é um clipe de TikTok. Então, a gente não está educando essas novas gerações para que elas queiram se desenvolver o tempo inteiro, que elas fiquem no lugar, porque o desenvolvimento acontece a partir do incômodo, né? Sim. Eu falo isso para ela, eu falo para filha, eu preciso criar um pouco de incômodo na sua vida. Ela quebrou o bracinho recentemente. Eu não vou te dizer que eu fiquei feliz de jeito nenhum, até porque fui eu que quebrei sem querer brincando com ela, foi horroroso. Um trauma na minha vida, mas enfim. Mas até então ela virava pra mim e falava assim, você não falou que eu tinha que passar por experiências? Tá aí, quebrei o braço, é uma experiência, né? Estava me falando isso ontem. Eu falei, filha, eu não queria que passasse por uma experiência dolorosa necessariamente, mas eu acho que é importante você ter quebrado o braço, porque essa criança
todas as crianças, elas têm que ter noção de perigo. Você quebrar o braço significa que você não vai mais pular em cima de mim quando eu estiver numa cadeira. E aí ela quebrou porque ela pulou em cima de mim, a cadeira virou e o braço ficou embaixo da cadeira. Então você aprende na dor também. Você não aprende só no conforto e na segurança. Você precisa de dor, você precisa de segurança. Eu quero uma vida rica pra você. E que pelo que você tá falando é isso. A gente talvez tenha que repensar inclusive a maneira como a gente educa nossas crianças, né? Ah, sim, cada vez a gente tem menos filho, né, e mais foco em uma ou duas crianças, e muitas vezes assim, a gente tem tanta coisa para consumir, né, tanto conteúdo, gadget, o celular novo, então tem que tomar muito cuidado com isso, né, então assim, a gente realmente protege, depois é o que a gente vê, que a gente chama de redoma, né? Não pode pôr numa redoma. Porque depois o mundo lá fora é muito cruel. Exatamente. Muito cruel. Exatamente. Eu até troquei ela de escola e fui criticado por alguns amigos. Nossa, mas você colocou numa escola muito forte. Falei, gente, eu preciso criar incômodos para minha filha. Porque se eu ficar colocando na escola Hakuna Matata, humanista, plantando sementinho o tempo inteiro, o mundo lá fora vai comê-la viva. Então eu tenho que prepará-la para disciplina, que eu acho que é uma categoria que eu gostaria de ter tido, aprendido a disciplina um pouco mais cedo. Minha vida talvez fosse mais fácil hoje se eu fosse um cara mais disciplinado. Sim. E eu não sou muito. Então acho que gerar incômodo é importante para você gerar humanos que possam desenvolver todo o seu potencial, né, mais adiante. E também você tem que pensar em criá-la para o mundo, né? Então, Exato. A gente pode estar aqui, mas se ela quiser ir para fora, e eu sei que é doloroso. Meus 2 filhos não moram no Brasil. Juro, deve ser bem doloroso mesmo. Eu tô achando assim, é muito legal porque já são adultos, estão voando, estão com suas carreiras, e eu posso ir lá e fico lá, volto. Né? Mas assim, hoje você não pode pensar, porque o Brasil se tornou um celeiro para talentos, né? Não estou dizendo que meus filhos são talentosos, mas estão lá. São talentosos. Né? Então estão lá. O Brasil hoje é um celeiro de busca de profissionais para o mundo todo. São os nômades digitais, né? Ganhando em dólar. Então, assim, o mundo, nossa, tem muito mais opção. É minha opinião, né? Às vezes você consegue trabalhar aqui para uma empresa lá fora. Muitos amigos trabalham aqui para empresas fora e depois eles vão fazer carreiras ali no país. Exatamente. Então tem que pensar assim que não é só Brasil, mas se você tem interesse em se desenvolver além do trabalho, cultural, vivências e tudo mais, você pode pensar numa carreira fora também. Claro que respeitando a questão de visto, legislação e tudo mais, né? Então... Mas tá mais amplo o mundo para os jovens, sim. E muitos querendo ir embora, né? Muitos querendo ir embora. E para fechar agora, essa questão, a pandemia, ela trouxe você mesma disse isso, ela mudou muito a cultura das empresas com relação à maneira como elas tratavam os seus colaboradores ou funcionários, como a gente quiser chamar. E a gente teve uma discussão muito grande que, assim, pautou a discussão do mundo corporativo nos últimos 3 anos, que foi o trabalho remoto. Sim. Depois a gente falou de trabalho híbrido. Sim. Né? Isso foi em 2022, a gente falou muito de trabalho híbrido. E agora, 2023, acabou a ciranda, todo mundo para dentro de novo. Porque, segundo o que eu tô ouvindo, né, das fileiras corporativas, tá pegando mal o funcionário, o colaborador não ir para a empresa, porque o corpo diretivo já voltou, CEO tá ali 5 vezes por semana, CMO, todos os diretores já voltaram, que são de uma geração também que é muito mais cômodo, né, porque eles têm mais estrutura para voltar, moram mais próximo do trabalho, enfim, tem a infraestrutura necessária para ir para lá, não precisa pegar 2 horas de busão todos os dias, e por conta dessa pressão social, as pessoas estão se sentindo, apesar de existir a possibilidade de fazer trabalho remoto 1 ou 2 vezes por semana, estão se sentindo meio que pressionadas num momento em que estão demitindo muito, voltar a trabalhar fisicamente. Qual que é a tua opinião sobre isso? Trabalho remoto, ele ainda continua sendo produtivo? Como que as empresas estão olhando para essa discussão?
Depende da cultura da empresa. Isso vai sempre depender da cultura da empresa, muito. né? Eu vi, Mas e a assim, tua recomendação? O que você eu acha? gosto do equilíbrio entre as duas partes, sabe? E o que puder ser remoto, por que não? Assim, a minha equipe, a maioria está remoto. A gente, uma vez por mês, a gente se encontra, fala dos resultados, vai almoçar junto com todos, né? Mas diariamente a gente tem as nossas reuniões. E eu sei que tem gente que mora, eu pude contratar gente que mora em outras cidades, estão super felizes de trabalhar com a gente. Você vai perdendo talentos se você não tiver essa flexibilidade. Mas muita empresa quis diminuir sua estrutura de prédio, de metro quadrado, viu que consegue economizar e algumas empresas, assim, posições que podem trabalhar home office não é para vir para o escritório, tem de tudo, né? Mas eu acho que sim, você perde um pouco no dia a dia, no relacionamento e tal, mas você também perde no tempo do cafezinho, disso, daquilo. Agora, tem gente que diz que está trabalhando muito mais em casa. Tem que ter um equilíbrio. Hoje eu estava lendo, não sei se é no UOL, no Estadão, na Inglaterra, que 4 dias, né? Umas 60 e poucas empresas adotaram 4 dias e diz que a produtividade não caiu. Acho que a gente tem que evoluir, né? Então, assim, a empresa tem a cultura da empresa, tem o líder, como ele se vê, né? E como ele impõe isso aos subordinados, se tem que vir, não tem que vir. Se ele tiver que impor alguma coisa, talvez já nem seja tão líder assim. Né? Não, exatamente. Agora, tem coisas que são interessantes estar junto, mas a gente sobreviveu esses 2 anos trabalhando remotamente e deu tudo certo. A não ser que você esteja na fábrica produzindo coisa, mas áreas de suporte, deu certo, né? E assim, eu vejo de forma muito positiva. E deu certo, assim, e agora falando, por exemplo, que é uma pauta que eu não consigo tirar os olhos, porque ela é uma pauta que para mim representa uma fratura na nossa sociedade. A gente é experiente o suficiente para ter visto muita coisa, né? Eu vi as .com, o que era digital e virtual, a discussão real e virtual. Depois eu vi as redes sociais e como elas dominaram toda essa discussão do mundo corporativo e a importância que as redes sociais têm para o marketing, o híbrido, aí o vapor do metaverso, que no final das contas acabou se dissipando muito rapidamente. Mas eu acho que o metaverso ele foi só uma cortina de fumaça para a inteligência artificial. Sim, que está se falando muito. A aplicabilidade de inteligência artificial que eu acho que vai mudar muito. E é engraçado porque a inteligência artificial, eu vou te perguntar isso porque tem a ver com carreira. A inteligência artificial, quando a gente falava das narrativas da inteligência artificial, a gente acreditava na robótica, nos trabalhos mais manuais sendo substituídos. E não, é o designer. E não, é o cara que está fazendo edição de vídeo. São os trabalhos muito mais intelectuais, quase artísticos, que estão sendo substituídos primeiro por uma inteligência artificial. E eu acho que assim, eu conversei com a minha filha ontem sobre isso. Ela falou, papai, o que você quer que eu faça? Eu falei, filha, você vai ter o privilégio de, diferentemente de mim, de fazer o que você quer. Mas se eu tivesse no teu lugar, eu seria uma psicóloga. O humano, né? Trabalhar. Porque o computador não faz. Não vai chegar. Não vai chegar. Eu acho que ele chega a emular o humano, mas ele não consegue interpretar os inúmeros sinais que o humano é capaz de emitir. Os soft skills, gente, que a gente chama. Empatia, né? Se colocar, adaptabilidade. Quer dizer, tem o pacote que são a comunicação, tem o pacote das competências, dos skills eternos, que são inerentes ao ser humano. Não dá para ensinar o computador, né? Ele chega no simulacro. Uhum. Talvez ele consiga fazer um simulacro da mediocridade. Pelo excesso de dados, ele consegue produzir um trabalho medíocre, um conteúdo, não arte. Não arte, exatamente. Mas eu falei para ela, eu acho que vai demorar muito tempo para a gente poder consultar, por exemplo, uma psicóloga que seja uma inteligência artificial. Para resolver um problema de um envio de uma caixa que não chegou na tua casa, eu acho que tudo bem, uma inteligência artificial vai ser um processo e vai naturalizar a linguagem, vai deixar isso mais fácil. Inclusive eu uso nos meus negócios. Mas para você entender uma angústia de um humano e propor um caminho para ele resolver essa angústia, ou fazer com que ele reflita sobre a origem dessa angústia,
eu acho que é tão complexo e tem tantas variáveis que a gente vai precisar de soft skills, como você estava dizendo. Ah, sim, acho que tem um caminho meio longo para, não sei, eu não vou estar aqui. A gente não consegue, eu não sei, porque a gente não consegue mais determinar, o ritmo é tão acelerado. É uma loucura, né? Que é alguma coisa que a gente falava, vai acontecer só daqui a 2 gerações, pode ser que aconteça daqui a 10 anos, pode ser que nunca aconteça. Exatamente. O tempo da invariabilidade, né, dessa coisa que você não consegue mais se aferrar, assim, exatamente. né? As mudanças mais rápidas, né? Muito mais. Muito bom. Foi uma delícia esse papo, viu? Adorei também. Obrigado pelo teu tempo. Também adorei. Vi que você tem um perfil diferente, quer dizer, que muita gente gostaria de ter. Que trabalhou numa empresa e teve a coragem de se jogar e fazer várias carreiras, Pô, eu vou te né? falar uma coisa, arranja um emprego aí pra mim, não aguento mais ser empreendedor. É isso que as pessoas acham que é tudo de bom, mas não é bem assim. Precisa ter estômago, viu? É. Tem muita gente que fala isso pra mim. Fala, ai não, porque eu queria ser empreendedor. Eu falei, meu amigo, se eu pudesse voltar a ter 13º, um mês de férias e as contas pagas, eu pensaria 2 vezes antes de abrir um negócio, tá? Você não sabe quanto você ganha no final do mês, você trabalha constantemente, não tem fim de semana, férias de 30 dias, beijo, você nunca mais vai ter. É verdade. Entendeu? Então você precisa de um estômago muito... E eu vou te dizer, eu acho que, e pra mim essa é uma grande verdade, ser empreendedor é um privilégio. Você tem que ter energia acumulada, você tem que ter capital, você tem que ter sabedoria, você tem que ter estudado. É um privilégio para muito poucos, assim, exatamente. fazer essa escolha. Paciência para o business caminhar, paciência quando tem momentos difíceis, porque não existe negócio que não tenha... Não, imagina. Tem altos e baixos, não tem jeito, né? Menina, eu quebrei 3 vezes nessa vida. Então. Já tive grana pronto de poder me aposentar, para no momento seguinte, por orgulho e vaidade, perder tudo a ponto de criar uma dívida quase impagável, conseguir renegociar a dívida, começar de novo. Essa é a vida de quase todos os empreendedores que eu conheço. Exatamente. Veio uma pandemia, acabou com um monte de negócio. Nossa, eu sou dono de bar e restaurante, imagina o que aconteceu comigo. Tá vendo? Eu fui embora. E tudo bem. E aí eu sabia que depois da pandemia viria também uma renascença. Sim. Um renascimento. Sim. E eu tive paciência, me aguentei. É difícil. Exatamente. É difícil. Mas um recado que eu também dou para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que por um acaso estão empregadas hoje, empreender não é uma chave de on-off. Você consegue empreender estando empregado. Sem dúvida. Às vezes você não vai conseguir empreender dentro da sua própria empresa, mas empreender, todo mundo que está empregado hoje vai ser empreendedor em algum momento. Sim. Se ele não for dentro da empresa... Vai ser fora. Vai ser fora. Comece a empreender agora, para você não se ver na situação muito incômoda de você ser demitido, ficar desesperado e ter que pensar em abrir uma franquia de casa de pão de queijo, porque você precisa encontrar algum tipo de maneira de pagar suas contas. Porque se você não planejar e tiver essa cabeça, muitas vezes a casa de pão de queijo não vai te dar o desafio intelectual que você estava acostumado a ter. Não, e nem isso. Às vezes, por exemplo, você não se planeja, você tá bem empregado, você começa a subir no degrau, os degraus corporativos. Aí você quer mostrar. Exatamente. Né, que você subiu. Aí você começa a ter gastos supérfluos, você se machuca porque você constrói um nível de vida acreditando que... O maior erro das pessoas é acreditar que o que está agora vai se perpetuar. Exato. E não vai. Não vai. As coisas vão mudar, para bem ou para mal. Mas eu que você se prepararia para o pior. Sim, sim. Se prepara, economiza, faça um curso de planejamento financeiro, saiba o que você gasta, que é sumamente importante, ou aquilo que é supérfluo e que você pode cortar. Exatamente. E olha, isso sim, para fechar, quem está em transição de carreira, está saindo de uma empresa involuntariamente, quanto mais ele tiver uma reserva financeira, mais ele vai ter tranquilidade emocional para fazer escolhas. Sim, é entendeu? Exatamente isso. Então, você já viu o profissional endividado dentro da empresa? Ele não consegue trabalhar. Não. Entendeu? Eu já fui um desses. Então, assim, se prepare, porque em algum momento da tua vida você vai viver uma transição de carreira. E tem esse dinheiro para, não só lá para o futuro, mas para viver momentos turbulentos
que tem coisas que não tá na sua mão, variáveis que você não administra, que Sim. é uma fusão, uma pandemia, tudo Exatamente. isso. O que a gente tem que se lembrar é que dinheiro, ele compra liberdade. Ele não compra coisas. Cada coisa que você compra é um pedacinho de liberdade que você cede. Exatamente. Então, dinheiro é liberdade de escolha. Não existe liberdade fora do capitalismo, que não, dentro do capitalismo, que não passe pelo acúmulo de dinheiro, né? Verdade, é verdade. Então, você é protagonista da sua narrativa quando você consegue juntar alguma coisa que te permita tomar decisões mais frias, com Exato. tempo, né? Exatamente. É isso, gente. Muito obrigado pelas palavras sábias. Obrigado aí por você ter compartilhado com a audiência esses 30 anos de carreira lidando com pessoas. Eu que agradeço, é tão gostoso, né? Você tem novas gerações, você tem outras gerações, né, que te seguem, então eu acho que serviu um pouco para todo mundo. Serviu. Né? Serviu para todo mundo. Inclusive para quem está empregado, para quem quer empreender, enfim. Diferentes fases da carreira, de vida, de idade, tudo. Exatamente. Muito, muito, muito obrigado. Divã de CNPJ, toda quarta-feira, já fazia um mês que eu não gravava. Tava precisando de um tempinho, porque eu tava gravando toda semana aqui, tava me carburando o cérebro. Mas todas as quartas-feiras, em qualquer plataforma digital que você quiser. Bom, obrigado, Tá bom, cara. imagina, eu que agradeço. Até a próxima.